E agora, nós continuamos o Você Bonita com um assunto muito interessante, que são as dúvidas que um otorrinolaringologista, adoro essa palavra, recebe no seu consultório. Várias dúvidas sobre nariz, garganta, ouvido. E você, tem as suas dúvidas também? Mande pra gente no Instagram do Você Bonita TV. E eu recebo o Dr. Jamal. Olá. Tudo bom? Como Muito vai, obrigada, Pamela? vou Tudo muito bem? bem. Obrigada, prazer em recebê-lo. Fazer o programa com você, que bacana. Tô super feliz também, muito animada. E doutor, você recebe muitas dúvidas então? Todos e elas os são dias. Semelhantes muitas vezes, né? São muito semelhantes, com certeza. Afinal de contas, a nossa intenção é sempre mostrar para quem está em casa a sua dúvida. Não é a dúvida que está no livro de medicina, aquelas coisas raras. Aquilo, claro, é importante, mas não é o momento disso. É entender quais são as suas dúvidas e esclarecer da melhor forma. Dúvidas que vão mudar, né, o dia a dia de quem recebe essa resposta. Vão esclarecer mesmo. Então nós separamos aqui algumas dúvidas que o Dr. Jamal recebe muito no consultório. Vamos então colocar a primeira dúvida na tela e já começar respondendo, hein? Desvio de septo tem sempre que ser operado? Essa é uma pergunta impressionante, muito comum, extremamente comum. Vamos mostrar aqui na imagem o que é o septo do nariz. O septo é essa paredinha que divide o nariz nos dois lados. Mas o septo ele nunca é 100% reto aqui, ó. Ele nunca é assim, ele sempre tem um certo grau de tortuosidade em todas as pessoas. Então, respondendo à primeira dúvida, o septo ele é operado quando, além de ter um desvio de septo, ele gera um sintoma respiratório. E quais são os principais sintomas que o desvio de septo provoca? O principal é nariz entupido, dificuldade para respirar, tanto de dia quanto de noite. E essa questão é muito interessante, porque eu pergunto muito para as pessoas que têm desvio de septo, você respira bem? Aí a pessoa, respiro pela boca, né? Porque muitas pessoas nem percebem que respiram mal, porque muitas vezes sempre respiraram mal. E elas nem sabem o que é respirar bem. Exatamente. Então, a questão, muitas vezes também, eu pergunto para a pessoa, então você acha que respira bem? Deixa eu ver umas fotos aí no seu celular. Aí a pessoa está sempre de boca aberta na foto. Sempre é boca aberta. Então, dormir de boca aberta, respirar mal, roncar é um dos sintomas, sem dúvida nenhuma. Quadros de rinite alérgica que são muito persistentes, muitas vezes têm desvios de septo associados. Então, obviamente, um desvio de septo por si só, a presença dele não é indicação de cirurgia. Mas quando ele colabora com a formação de um problema respiratório, muitas vezes sim, obviamente, sempre uma avaliação muito criteriosa. E é uma operação simples? Hoje em dia, corrigir o desvio de septo? Hoje em dia é uma operação muito mais simples do que antigamente, que era muito complicado. Hoje nós temos os recursos de videocirurgia, a grande maioria das cirurgias são feitas por vídeo. Nós temos cautérios especiais, anestesia muito mais segura, ou seja, a cirurgia é extremamente mais simples do que antigamente, mas nunca menosprezar que é uma cirurgia. E a recuperação? Muito tranquila, é uma recuperação até bem mais rápida do que antigamente também, especialmente porque a grande maioria das cirurgias a gente não coloca mais aquele tampão. O tampão, era isso que eu ia te falar. Esse é o medo que muitas pessoas têm ao operar o desvio de septo. É o tampão que depois tem que tirar e falam que dói muito. Exatamente. Então, assim, ainda existe, claro, essa técnica, mas ela é muito incomum. A grande maioria dos pacientes acorda sem o tampão do nariz. Eu tenho alguns amigos que fizeram essa cirurgia e ao respirar foi como dar o primeiro passo, porque eles nunca souberam que era realmente respirar. Você sabe, Pamela, que eles falam muito para mim no consultório, depois que se recuperam, existe uma frase, eu falo assim, um paciente não conhece o outro e todos falam a mesma coisa. Eles falam assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu imagino. É uma frase super reincidente. O fluxo de oxigênio, né, que corre no nariz, que nunca recebeu antes, deve ser maravilhoso. É muito legal. Muito bom. Vamos para a próxima perguntinha. Qual é a próxima dúvida? Labirintite, é boa, né? Tem cura? Pois é, essa é uma pergunta extremamente comum, porque a labirintite, ela é caracterizada principalmente por tonturas. A pessoa ou sente tudo girar, ou sente desequilibrar. E olha, a consciência da pessoa está perfeita. Então, imagina que você
plenamente consciente, não tem mais controle no seu corpo. Nossa, deve ser horrível. Você quer levantar, não consegue levantar. Você quer andar, não consegue andar. Cai. Tem medo de sair de casa, tem medo de dirigir, tem medo de atividades simples do dia a dia. Então, assim, a labirintite é um nome genérico. Labirintite é igual falar problema no coração. Tá. Então, assim, é um problema no labirinto. Existem dezenas, centenas de causas de labirintite. Mas o que nós devemos entender hoje é que, mais uma vez, com o avanço da medicina, cada vez mais a gente consegue um diagnóstico da causa. E com isso, a grande maioria das labirintites tem sim cura. Que maravilha! Então, ao descobrir o motivo que leva a pessoa a ter esse problema no labirinto, é possível tratar. Esse é o grande trunfo nas mãos. Eu sempre digo que o diagnóstico é o GPS. Diagnóstico é que te guia para a solução. E quais são os principais motivos que causam labirintite? Nos jovens, qual que é o principal de hoje em dia? Estresse. Estresse. É o grande estresse. É o estresse. O estresse acaba com as pessoas, é terrível. Existe também uma causa extremamente comum, que são pedrinhas que saem do lugar do nosso labirinto. O nosso labirinto, ele é formado por canais que tem um líquido e dentro umas pedrinhas. Quando essas pedrinhas saem do lugar, muitas vezes dá tontura também. Agora tem uma outra causa muito comum, bastante frequente, que é um distúrbio do metabolismo da glicose. Pessoas que comem muito açúcar. Isso muitas vezes acaba liberando picos de insulina muito altos. Então a pessoa come o açúcar, logo depois a insulina explode no sangue e muitas vezes isso acaba gerando tontura também. Diariamente aqui no Você Bonita nós falamos muito, né, sobre os malefícios do excesso de açúcar para o organismo. E esse é mais um deles entre tantos outros que existem. Então o segredo é a moderação. Não exagerar no açúcar, porque ele não faz muito bem, não. Não, o excesso ele pode gerar muitos problemas, né? Bom, mas respondendo a pergunta, quem tem labirintite pode sim ser curado. A grande maioria. A grande maioria. Vamos para a próxima perguntinha? Vamos lá. Qual é a diferença entre gripe e resfriado? Essa pergunta eu tenho certeza que você recebe muito, não recebe? É uma dúvida generalizada essa. Qual que é a diferença? Então, inicialmente, são vírus diferentes. O vírus da gripe, os vírus que causam a gripe, os vírus que causam o resfriado, são duas entidades diferentes, mas elas acabam sobrepondo alguns sintomas, é o que causa a confusão. Então, vamos entender assim, resfriado é um quadro de nariz e garganta localizado. Certo. É aqui e é aqui. Ou seja, a pessoa fica com o nariz entupido, espirra, começa aquela coriza de aguinha, dá uma dorzinha de garganta, às vezes um pouquinho de tosse. Se tiver febre é raro, mas se tiver é bem baixinha. E dor no corpo não há, então no resfriado? Dor no corpo geralmente não há. Aí é um quadro bem aqui. Certo. Então a pessoa está trabalhando, a pessoa está... vida normal, só que com um lencinho, espirrando, aquele negócio meio chato. É chato, mas não te coloca na cama. Não te coloca na cama, certo. Não deixa você fora das suas atividades de trabalho nem da escola, né? Agora, a gripe, gente, para tudo. Gripe é um bicho pesado, porque a gripe muitas vezes acaba gerando, então, esse mal-estar intenso, febre que pode ser muito alta. Dor no corpo todo, desânimo. Todo. Aí as pessoas perguntam também, mas por que uma gripe é tão forte e às vezes outra gripe não é tão forte assim, não é? Sim. Por quê? Não é só a diferença da virulência que nós chamamos da intensidade do vírus. Não. Sabe o que é? É o quê? O corpo da pessoa. Nós não sempre falamos que devemos viver em equilíbrio. Sim. Equilíbrio, uma vida saudável, uma alimentação saudável, atividade física. É só assistir Você Bonita que você sabe como que é. Se o corpo estiver mais saudável, a gripe chega e não pega tão forte. Claro que não. O seu corpo já está, então, mais resistente. Mais forte. Então, pode vir a gripe que o corpo rebate melhor. Então, isso é o principal que vocês têm que ter em mente, né? Não é simplesmente você querer tratar uma gripe depois que ela... ou qualquer outra doença. Você deve o quê?
estar sempre com o seu corpo em equilíbrio físico, psíquico, social, mental, sempre buscar o equilíbrio, nunca os excessos. Aí o seu corpo, sim, vai estar forte para poder receber essas situações que são corriqueiras, né? Então, quem tomou vacina da gripe pode ter um resfriado. Pode ter um resfriado e também pode ter gripe. Pode ter gripe em menor escala, mas pode. Exatamente, os sintomas são menos intensos e principalmente quem é vacinado tem uma menor incidência das complicações da gripe, que são principalmente, qual a principal complicação de gripe? Pneumonia. A pneumonia, ela pode vir depois de uma gripe. E muito cuidado, então, para estar sempre atento que resfriado é um quadro localizado, gripe é um quadro já mais intenso, então, na dúvida, procure o seu médico. E o medicamento utilizado tanto no resfriado como na gripe, que são os analgésicos, os antitérmicos, são os mesmos? São os mesmos, mas o importante é diferenciar os quadros, porque a gripe pode complicar. Certo. Com pneumonia, o resfriado não complica. Então a gripe é importante ficar mais de olho, ela é séria. Ela é séria. E o resfriado é mais tranquilo. O resfriado, é um você vai resfriado, levando né? Quem nunca teve. Mas muito cuidado mesmo. Então, sintomas de nariz entupido, coriza, espirros, dor de garganta, mas que estejam associados especialmente a febre, tosse, importante, e mal-estar no corpo, isso pode ser gripe, procure ajuda médica. Maravilhoso. Vamos então responder agora uma perguntinha do pessoal de casa. Opa, quem quer saber, vamos colocar a perguntinha na tela. A Fernanda quer saber. Meu nariz vive entupido, sempre que eu tomo algum antialérgico, dá uma aliviada. Tem alguma relação? Posso tomar antialérgico todo dia? Beijos a todos. Beijos pra você, Fernanda. Fernanda, sabe o que eu posso falar pra você? Eu acho que seu nariz não vive. Você disse que seu nariz vive. Mas eu acho que ele não vive. Ele não vive, coitadinho. Ele sobrevive, não é assim? É. Então, o que acontece? O nariz, ele é essencial para a nossa vida. Ele aquece o ar, umedece o ar, filtra o ar, prepara o ar para que o ar chegue nos pulmões e possa ser, então, absorvido para ver a troca gasosa. Então, o nariz tem que viver, não é sobreviver. Estas suas queixas são muito comuns. É muito possível que você tenha, Fernanda, uma rinite alérgica e talvez um desvio de septo também, talvez um aumento das carninhas do nariz, que nós chamamos de conchas nasais ou cornetos nasais. Então, assim, não é normal o nariz estar sempre entupido. E não é normal tomar todo dia antialérgico. Não é, inclusive não é benéfico, porque ele vai mascarar um problema que você tem. Então, você se alivia, mas você não está tratando o seu problema. Isso é complicado, Isso é muito complicado. Porque você vai aliviar e amanhã vai estar com ele de novo. O problema não foi embora. Ele só está escondidinho ali. Aí chega uma hora que vai no meu consultório e fala o quê? Não aguento mais. Aí eu falo, poxa vida, mas é muito importante que vocês entendam que os sintomas podem ser, então, diagnosticados para saber o que está acontecendo para que a gente possa agir. Não é normal, Fernanda. Lembre-se, o seu nariz precisa viver e não sobreviver. Adorei. E muita gente usa também aqueles negocinhos de pingar no nariz, né? Ah, muito cuidado. Não usam. E aquilo vicia. Loção nasal, muito. Vicia. Tem uma perguntinha já. Vamos ver se a continuar, gente então, consegue. dúvidas de consultório Oba! aqui. O que fazer em caso de dores de ouvido? Isso é complicado, não é? E dói? Eu falo assim, quando toco o telefone às 3 da manhã, eu já sei o que é. É dor de ouvido. E a história é sempre a mesma. Começou a doer às 10 da noite, às 11 estava ficando forte, à meia-noite estava muito forte, à 1h eu não aguento mais, mas eu não vou ligar, às 3 eu vou ligar. Porque dor de ouvido, gente, ninguém merece. E a febre alta, normalmente, também com dor de ouvido, né? Então, é desesperador. Tem algumas situações que podem acontecer. Problemas do ouvido externo, como, por exemplo, as pessoas que vão para a piscina, praia e ficam muito tempo na água. E otites mesmo, otites médias, né? Então, vale uma dica muito legal para quem está em casa e vale em todas as situações. Dores de ouvido. A primeira coisa que você deve fazer naquela hora que você não consegue suportar é compressa quente. Quente, morna, vai né? Aliviar. Claro, vai aliviar. Ah, mas isso vale para o bebê? Vale para a vovó? Vale para todo mundo. Então, o que você vai fazer? Pega um paninho, uma fraldinha, uma toalha de rosto, passa ferro, amorna ela um pouquinho, sente no seu rosto. Depois você coloca no rosto da pessoa, envolvendo toda a região da orelha e do ouvido.
tem que estar a uma temperatura, obviamente, morna, mais suportável, óbvio. E aí, deixa aquilo lá uns 5 minutinhos, 2, 3 minutinhos, aí já passa outra toalhinha e vai trocando. E isso vai aliviar a dor, vai então. Aliviar aquecer o lugar melhora. Aquecer o lugar, na grande maioria das dores, vai aliviar a dor daquele momento. É natural que analgésicos que são simples, de venda normal nas farmácias, mesmo sem a receita, como o paracetamol, a dipirona, podem ser usados na grande maioria das vezes, obviamente, individualmente, se a pessoa não tem alergia ou nenhuma restrição. Analgesia, tirar a dor, compressa quente e aí, obviamente, buscar atendimento Correr para o médico, porque... já que você está apaziguando a dor, né? Mas você não está tratando o problema, então aí procure o seu médico. Exatamente. Mais uma perguntinha, dúvidas de consultório aqui. Pingar, olha ali minha perguntinha. Pingar soro fisiológico do nariz vicia. E não é só soro fisiológico. Então, há alguns outros medicamentos, né, fáceis de comprar e baratos que muita gente usa todo santo dia. E agora, aí, hein, gente? Vicia? Vicia ou não vicia, hein? Vamos fazer uma enquete aqui. Quem acha que vicia? Eu acho que vicia. Acha que vicia? Um monte de gente acha que vicia. Todo mundo levantou a mão aqui no estúdio. Vamos lá. Soro fisiológico não vicia. Nunca. Pode pingar sempre. E é bom pingar. Tá tudo certo. É bom demais. Soro fisiológico é bom demais. Soro fisiológico, ele não vicia. Ele não tem nenhum problema de ser pingado desde bebezinho, desde recém-nascido, inclusive, viu? Até as crianças pequenas, adultos, os idosos, especialmente quando o clima estiver mais seco ou a poluição estiver um pouco pior. Um hábito legal é você usar o soro fisiológico todos os dias de manhã e todos os dias à noite. Nós estamos acostumados a fazer, escovar o dente. Vamos lavar o nariz também. E lava o nariz também. Então, o soro fisiológico nunca vicia. Agora, por que todo mundo aqui no estúdio, um monte de gente falou que soro fisiológico vicia? Porque eles estavam pensando não no soro fisiológico, não é? Mas naqueles outros medicamentos que são loucos. Bomba. Você coloca no nariz e de repente... Isso, então. Um mundo novo se abre. Exatamente, um mundo novo, mas as portas, na verdade, não dão para o céu. Muito provavelmente para o inferno. Cuidado. Então, é o seguinte... existe uma confusão enorme com isso. Por quê? Porque remédio de pingar, aqueles de desentupir nariz, tem um monte de marca aí, vocês vão lembrar em casa. E, não sei quem pinga, não sei quem, não, tem um monte de marca. Então, esses remédios são os vasoconstrictores. Os vasoconstrictores viciam, são absorvidos pela mucosa do nariz, geram hipertensão arterial com uso prolongado, arritmias cardíacas, perfuração do septo nasal, formação de crostas, dores, ou seja, o uso continuado de vasoconstrictores, aqueles remédios que as pessoas pingam para poder respirar melhor, é um grave problema de saúde pública. E é perigosíssimo, então, perigosíssimo, muito cuidado. Então, não usem medicação que não seja, no nariz que não seja soro fisiológico. A não ser, obviamente, com indicação médica estrita. A não ser que você esteja com um quadro específico, né? Uma gripe, o médico fale, use. Isso, ele fala, use nesta dose por este período. Agora, soro fisiológico, todo mundo pode o tempo todo. Ótima dica essa, bacana, hein? Então, né? Entendam a diferença do soro fisiológico e do medicamento que muitas pessoas usam. Olha, meus amigos todos têm que assistir essa matéria. Realmente, isso mesmo. Aí eles perguntam também, tem que ser o soro estéril, né, para pingar no nariz? Sim. Não precisa. Pode ser o soro normal que você compra o mesmo de fazer inalação. O mesmo de usar lentes de contato mesmo também. Isso. E tem também já umas embalagens mais modernas de soro fisiológico. Não tem que você aperta e elas são um spray. Isso, existem as embalagens, as apresentações comerciais hoje que são de spray, mas os melhores ainda são os que nós chamamos de jato contínuo, que são frascos de metal que você aperta e fica segurando, ele fica jogando o spray dentro do seu nariz. É um pouco mais caro, mas vale muito a pena. Vale a pena. Próxima pergunta, então. Vamos ver. Dúvidas de consultório. Quando entra água nos ouvidos durante a natação e não sai, o que fazer? Vamos responder agora, diretora, já? Vamos responder. Agora, então, perguntínhamos responder. E aí, o que fazemos? Bom, em primeiro lugar, nós temos que entender que o canal do ouvido ele é aberto. Certo. Claro, ele é aberto. Então, se a água entrar por uma fisiologia normal, a água tem que sair. Não é? Sim. Mas a questão é que a água tem uma característica física que chama-se tensão superficial.
Então, a tensão superficial, vamos mostrar aqui, nesse potinho que a gente trouxe. Ó, a água entrou nesse potinho aqui. Vamos ver? Vamos conseguir mostrar aqui esse potinho. Aqui, ok. Aí, eu tirei a água daqui, vamos dizer que a água entrou no ouvido aqui, né? Aí a pessoa virou de lado, tirou a água, saiu a água, mas o que acontece no potinho? Olha como fica. Ainda sempre fica um pouco de água. Outra. Não é? Sim. Por quê? Porque isso chama-se tensão superficial. A água, ela gruda. Então, ela pode grudar também no canal do ouvido, ela pode ficar ali grudada. Mas ela vai sair uma hora? Aí, o que acontece? Ou a pessoa faz, então, os movimentos de bater assim, para poder gerar um impacto, para mobilizar, igual eu fiz aqui, para sair a água. Sim. Agora, se o canal do ouvido for normal, ou seja, se ele estiver aberto, livre, a água vai entrar e o pouquinho que ficar vai evaporar e vai sair. Então, tá aí a dica. Se a água não saiu, é porque tem alguma coisa dentro do canal do ouvido que não deixa a água sair. Entendi. E se não doer, tudo bem? Mas se o incômodo ficar, aí problemático? É problemático, porque se o incômodo ficar, essa água vai ficar lá dentro muito tempo, vai umedecer a pele, vai propiciar a abertura de fissuras na pele que podem entrar bactérias. E o pior, se a água ficar, a pessoa vai fazer o quê? Bobagem. Apertar assim? Não, ela vai com fazer bobagem. E aquilo de fazer assim, ó? Isso, para tirar a água não adianta. Não adianta. Não adianta. E para desentupir o ouvido? Para desentupir o ouvido, quando a gente desce a serra, sim. Mas a água, ela fica do lado de fora. Ela não fica do lado de dentro da membrana do tímpano. Então, o que acontece? Não adianta assoprar. A pessoa vai tirar. Ficou a água, tem que buscar ajuda, porque muitas vezes esse conduto auditivo, esse canal, tem um pouquinho de cera, a água passa por cima da cera, mas não consegue voltar. Entendi. Aí ela fica parada, represada dentro do ouvido. E aí isso, com o tempo, como eu disse, vai certamente gerar um desconforto que pode dar uma infecção, e aí, gente, dói muito. Dói muito. Muito. Eu já tive dores de ouvidos assim, é terrível, não é? Então, nós estamos numa época do ano muito legal, e eu falo sempre, antes de você ir para a praia, para quem vai para a praia, agora nesta época do ano que começa a frequentar muito piscina, consulte um otorrinolaringologista. Por quê? Porque se tiver esta cera em excesso, se tiver uma descamação em excesso, se tiver algum problema, o médico remove e prepara você para um verão feliz. Para curtir e não ter dor e não estragar as suas férias. De jeito nenhum, sempre prevenir. Sempre. Última dica, infelizmente. Opa, vamos lá. A cera é sujeira? Isso pergunta todo dia. Isso no meu consultório, doutor, eu tô com o ouvido sujo. Aí eu falo assim, uau, o que você fez? Você pegou a sujeira do chão, colocou? Foi isso? Não, doutor, eu não pus sujeira, não. Você não falou que seu ouvido está sujo? Não, é porque tem cera. Cera não é sujeira. Não é. Cera é proteção? Cera é proteção contra fungos, contra bactérias. Cera é uma substância normal. A falta da cera gera, assim, coceira, muitas vezes, infecções repetidas. Então, cera é normal. Mas, se a cera, que é normal, ela for em excesso e gerar um desconforto, que pode ser caracterizado até por um desconforto estético. Às vezes a pessoa fica com aquele negócio e ela se incomoda. É feio, né? É feio. Falta de higiene, a gente sempre fala. A gente fala, mas na verdade é uma situação normal. Sim. Mas se a pessoa incomoda, claro, o médico vai compreender isso e vai remover, mas outras situações podem acontecer. A audição pode tampar, a pessoa pode acordar com o ouvido tampado, e aí durante o dia o ouvido vai abrindo. Isso é muito comum. A pessoa acorda e ela mexe assim, o ouvido meio tampado, porque durante a noite encostou na cera. Sim. E acabou tampando o canal, aí devagarinho vai abrindo o ouvido. Então, a cera não é sujeira. Cera é uma secreção normal do corpo humano. Ela é benéfica, ela é boa, como tudo no corpo humano, em equilíbrio. Se ela for excessiva ou gerar qualquer dúvida ou sintoma, o médico vai resolver esse problema. E pode remover a cera com hastes flexíveis todos os dias? Nunca, de forma nenhuma. As hastes flexíveis não foram feitas para colocar dentro do ouvido. De jeito nenhum. Não pode, então? Não pode. A haste flexível é usada para um monte de outras coisas. Como eu sempre falo, leiam na embalagem das hastezinhas de algodão, está escrito lá que não é para colocar no ouvido. Então, é utilizado para várias coisas, para dobrinhas, para nariz, para maquiagem, para um monte de coisa, menos para colocar no ouvido, porque você não está vendo.
o que você está fazendo. A haste flexível também, ela tem um diâmetro que é quase o diâmetro do canal. Então, Sim. você não consegue tirar de dentro para fora. Ela vai empurrar, vai tirar um pouquinho, mas vai empurrar bastante. Então não pode usar hastes flexíveis. De jeito no nenhum ouvido. dentro do ouvido. Proibido, de forma nenhuma. Ah, nem de vez em Proibido? quando. Nem de vez em quando. Nem de vez em quando? Nem de vez em quando. Eu brinco no consultório, eu falo, tem coisas que não pode nenhuma vez. Pode ser atirado do prédio de 20 andares. Não, mas é só uma vez, doutor. Não, não pode. Nenhuma vez. Nenhuma vez. Olha, isso deve ser novidade pra muita gente, doutor. Com certeza. Porque Então eu não pode nenhuma uso. vez. E Não acabou. sabia. Ah, então, não sabia. Mas agora nós sabemos. Agora nós sabemos. E o que fazer, né? Agora que sabemos, É não isso podemos mesmo. mais usar? Não, ah, então como é que limpa o ouvido? Como é que limpa o ouvido? Ah, como é que Rapidinho, limpa o ouvido? doutor, me Com o conta. cotovelo. Com o cotovelo. Não dá. Então pega uma toalhinha de papel ou de pano e só limpa assim por fora, onde você alcançar. Porque Qualquer a toalhinha coisa não vai diferente. empurrar, então, a cera Não pra vai dentro entrar e vai nem fazer com que você vá para lugares que você não deveria ir. Qualquer outra situação, só o médico. Maravilhoso. Doutor Jamal, eu adorei recebê-lo. Que bom, Foi obrigado, maravilhoso. eu adorei também. Doutor Jamal é otorrinolaringologista. O site dele é clinicajamal.com.br ou o Instagram Doutor Jamal. clinicajamal.com.br ou o Instagram Doutor Jamal. Prazer em recebê-lo. Prazer Você é meu, maravilhoso, obrigado. doutor. Você Muito também, obrigada. obrigado, Aprendi parabéns. muito, Que uma bom, grande que aula. ótimo. Maravilhoso. Obrigada. Obrigado.